Boa noite, eu me chamo Sônia Gomes, sou moradora do bairro Jardim Novo Osasco, Osasco. Sou estudante do Colégio Santa Cruz, estou na fase 8, faço parte do projeto Vozes Urbanas. Vamos falar sobre educação com nossa entrevistada Simone Rocha, residente do bairro Jardim Mutinga, Osasco, e professora do município de São Paulo. Boa noite, Simone. Como uma educadora, você vê o ensino antes e depois da pandemia? Boa noite, Sônia. Bem, eu vejo que o ensino, assim, ficou bem truncado, não é? Porque, assim, durante a pandemia, ele teve que ser online, muitas escolas não estavam preparadas, muitos professores não estavam preparados e tiveram que se adaptar. E aí abriu, assim, ficou muito evidente a falta de acesso, né, das crianças à internet, ao ensino online. Antes da pandemia, o ensino já era complicado, mas você tinha a presença, e a presença na escola, o professor, o aluno, esse intercâmbio entre os dois facilita muito mais a aprendizagem do que através de uma tela. Então, assim, agora vamos ver como ficará quando acabar a pandemia. Eu acho que a gente ainda vai continuar com alguma coisa via internet, né? Mas eu acho que ainda vai ficar complicado. Mas eu espero que consiga se recuperar, porque eu acho que perdeu um pouco. Sim. Você poderia nos explicar qual a diferença de estudar em uma escola privada e em uma escola pública? Bom, Sônia, eu penso que há escolas públicas muito boas e há escolas particulares também muito boas, mas eu acho que não é uma regra em que a escola particular é melhor do que a escola pública. Algumas escolas, elas têm mais estruturas, algumas escolas particulares, de oferecer um melhor trabalho, um melhor desenvolvimento, mais recursos do que algumas públicas, não é? Porque normalmente as escolas públicas, principalmente as escolas que ficam mais na periferia, os recursos são menores. Mas eu acho que a escola, se ela for uma escola antenada com os alunos, com a comunidade, tanto uma escola pública quanto uma privada, ela tem condição de fazer um bom trabalho. Mas eu acho que não é regra que a escola particular é melhor. Simone, na sua visão, a educação é prioridade no nosso atual governo? Olha, eu acho complicado porque, assim, pelo que a gente vê e observou, faltaram muitos recursos e faltou muita iniciativa dos governos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, para trabalhar melhor com as crianças e com os professores durante a pandemia. Então você vê que as crianças não houve investimento e nem houve um trabalho mais específico. Esse trabalho, o que ocorreu, foi por conta da própria escola e dos professores. Então a falta de investimento sempre existiu e eu acho que agora ela ficou mais evidente do que antes. Porque a gente vê que assim, o investimento que foi feito, ele não rendeu. Porque tem escolas que ainda não conseguem voltar presencial porque já não tinham condições antes. Agora elas também não conseguiram fazer as reformas e tudo que precisava para atender. Porque antes eu acho que já era complicado ter um número excessivo de alunos por sala, né, a falta de recursos, e esse investimento não foi feito de forma a atender essas crianças, nem antes da pandemia, nem agora que as crianças estão voltando ao presencial. Muito obrigada por sua participação e contribuição nesse projeto.